Fala, meu povo lindo, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Reinaldo da Igreja Cristã Tabernáculo de Deus. Estamos em mais uma aula para a Escola de Profetas. Você que é novo aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele likezinho para dar uma fortalecida no nosso canal. Lembrando que o nosso canal, ele tem por motivo, tem por finalidade edificar vidas, tá bom? Hoje a aula está super interessante, prometo ser bastante direto, tá bom? Nós estaremos falando hoje sobre os livros apócrifos, os livros conhecidos como não inspirados, que não entraram no cânon sagrado. Quem foi que fez isso? Por quem passou por isso? Como é que surgiu isso, pastor? E aí? Então, fica comigo até o final se você quer descobrir tudo isso que eu falei. Então vamos lá. A palavra apócrifo significa aquilo que é oculto, aquilo que está em oculto. Então aqui já responde muita coisa, tá? No Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, a palavra apócrifo era o que era oculto. Mas hoje, para nós, da igreja propriamente dito, nós conhecemos apócrifos como os livros que não foram inspirados por Deus, certo? Mas a palavra, em sua essência, ela não diz que são os livros não inspirados por Deus, porque a palavra apócrifo significa o quê? Foi o que eu falei alguns segundos atrás, aquilo que é oculto. Também aqui já onde responde a pergunta que não quer calar, Oculto por quê? Porque não tem 100% de eficácia quem escreveu, 100% de autoridade, ali um autógrafo, como eu falei na aula passada, os autógrafos ali dos apóstolos, dos doutores da lei, se falando do Antigo Testamento, dos escribas, e enfim, não tem 100% de certeza. Então é justamente isso. O livro apócrifo são aqueles que são determinados não inspirados por Deus, e muitos não têm a certeza. Por exemplo, para você ter ideia do que nós estamos falando, interagindo aqui, existe hoje aproximadamente 140 livros apócrifos. E o que chama a atenção é que existem 8 evangelhos apócrifos, Desses 8 evangelhos apócrifos, estão inseridos 4 que falam sobre a infância de Jesus. E esse aqui eu quero dar uma comentada só lá pro meio para o final desse vídeo, tá bom? Segundo os historiadores, o cânon do Antigo Testamento não foi feito pela igreja, lógico, não foi feito por ela, mas sim os judeus, a seita judaica. Ela fechou ali o seu cânon debaixo de muita oração, de muito jejum. Eles fecharam o cânon sagrado ali no tempo de Esdras, certo? Então, hoje nós, a igreja protestante, a igreja cristã, nós adotamos aquilo que os judeus declararam como sendo inspiração dada por Deus. Para se ter noção, houve pelo menos 4 grandes critérios para poder declarar que um livro era autêntico ou não, inspirado ou não. Ele deveria ser escrito em hebraico, ser escrito dentro da região da Palestina e ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia. E tinha que estar plenamente de acordo com a Torá. Mas foi no ano 70 depois de Cristo, que no Concílio de Jâmnia teria sido proposta a finalidade de dar um rumo para o judaísmo. Após a destruição do templo, ali no ano 70 depois de Cristo, e o advento da propagação da seita do Nazareno,
da igreja apostólica propriamente dita, né? Da igreja de Cristo na Terra. Então eles consideraram aí um ajuntamento solene para poder declarar o que era autêntico ou não, o que era inspirado ou não. Mas lembrando que eu falei alguns minutos atrás que já tinha sido fechado já ali no templo de Esdras. Mas quem leva aí os quilatezinhos, aquelas medalhas no peito é o concílio de Jamnia. Quase não sai, eita, misericórdia. Tá bom? Como eu estava falando, existe 140 livros apócrifos não inspirados, e mediante a esse conteúdo, né, destes livros, os livros apócrifos, né, nós temos livro de Esdras, a continuidade do livro de Esdras, livro de Tobias, livro de Judite, o acréscimo de Esté, sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, o livro de Baruque, o acréscimo, a adição à história de Daniel, a oração de Manassés, né, rei de Judá no cativeiro da Babilônia, o primeiro livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, o terceiro livro de Macabeus e quarto livro de Macabeus. Também temos, deixa eu ver aqui, os livros epígrafos, né? Como o livro de Enoque, os segredos de Enoque, livro dos Jubileus, testamento dos 12 patriarcas, os salmos de Salomão, odes de Salomão, apocalipse sírico de Baruque, apocalipse grego de Baruque, a assunção de Moisés, a ascensão de Isaías, e isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, né? Novo Testamento, o Evangelho segundo Hebreus, o Evangelho segundo Tiago, Ato de Pilatos, Ato de Paulo, Atos de Pedro, Epístola de Barnabé, o Apocalipse de Pedro, e assim sucessivamente. Como eu falei para vocês, em um todo, em um geral, nós temos 140 livros, certo? Uma coisa a ser comentada, a trazer à existência, é que, como eu estava falando outrora, a palavra apócrifo quer dizer oculto, né? Tipo, não tem 100% de certeza que foi tal pessoa. Por exemplo, o Evangelho de Tiago não foi escrito por Tiago, né? Foi alguém se passando por Tiago, e assim sucessivamente. Mas esses livros, os pseudos epigráficos que eu estava falando, eles eram muito comuns na época da igreja primitiva. A igreja trazia para consigo a existência deles, sim, fazia menção neles, mas com dados históricos, dados culturais, e então há algum tipo de doutrina ou ensinamento. Eles não foram trazidos à existência, passados pelo veredito da igreja como autênticos, inspirados por Deus, justamente por haver contradições em os ensinamentos de Cristo, né? Isso falando, ressaltando no Novo Testamento. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, lembra dos 4 pilares que eu falei? E o quarto e último que eu falei foi justamente que eles tinham que estar plenamente ligados com a Torá. Tinha que estar a ver com a Torá. Se tivesse alguma coisa em falta, em falha, então eles eram
descartados. Tá certo? Para você ter ideia, tem um evangelho, acho que é um evangelho árabe, se não me falha a minha memória, que vai falar quando Jesus tinha 7 anos de idade, eu acho que é o capítulo 31, por ali, né? Tá lá, né? Esse evangelho árabe aí, que vai tentar preencher as lacunas que os evangelhos originais não trazem, dados como a infância de Jesus, por exemplo. Nesse evangelho vai falar que Jesus estava brincando com outras crianças e estavam fazendo boneco de barro, fazendo animais, aves. E então eles mostrando para Jesus os bonecos que eles tinham feito, Jesus ele vai e diz assim, ó, pois eu vou fazer eles reviverem, né, criar vida. Então a história, segundo esse evangelho, vai dizer, vai relatar, vai falar que Jesus, em outras palavras, ele abusava da sua autoridade, né? Também vai falar nesses livros apócrifos, não vou fazer muita menção no nome deles, mas em um todo eles não foram autenticados, autografados, passados pelo crivo da igreja, justamente porque quando criança Jesus ele mostrava ser um menino mau, que abusava da autoridade que ele tinha como filho de Deus. Então, para você ver, não tem pé, não tem cabeça, não tem uma balança equilibrada, né? Até porque tipo assim, eles mostram uma coisa do menino Jesus e quando vem os evangélicos autênticos, originais que nós temos, mostram um Jesus, um Cristo totalmente diferente. Tipo, quando criança mal e quando grande um santo, né? Então, não passou pelo crivo justamente por causa disso, por causa das muitas dúvidas que era gerada e era produzida, tá bom? Mas tem muitos que sim traz um conteúdo bacana, um enriquecimento histórico, cultural, como por exemplo, Livro dos Macabeus. É um dos livros que vai falar do período intertestamentário, né? O período ali que houve literalmente o silêncio de Deus do Antigo Testamento, né? De Malaquias para Mateus, os 400 anos ali. E o que é que aconteceu, pastor, nesses 400 anos? Então, a história dos Macabeus, né, a revolta dos Macabeus, vai estar explicando o que aconteceu, né, numa parte desse período intestamentário. Eu acho que essa é a palavra certa. Tá bom? Nesse período aí que faz a ponte, né, que liga o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, é justamente isso. Os apócrifos, aqueles que não são inspirados, né? Não tem o autógrafo da igreja, é como se, vou utilizar um termo aqui, é como se tivessem foram escritos na carne. Entendeu aí a jogada, né? Ou então, mais ou menos assim, ó, uma parte foi escrita na carne e outra no espírito. Então tinha hora que estava no espírito, outra hora tinha que estar na carne. Então, mais ou menos, eu acho que essa é a sacada, é a jogada para os livros apócrifos. Lembrando que a igreja primitiva, né, ela não reconheceu os livros apócrifos, mas porém, ali em determinado ano, um dos papas ele resolve pedir a São Jerônimo para poder ele compilar, fazer uma tradução da Bíblia grega para o latim, e ele pede para que São Jerônimo pudesse ali acrescentar os livros apócrifos que ele tinha mencionado.
É tanto que a Igreja Católica, né, ela tem esses livros como deuterocanônicos. Ela mesma reconhece que não são inspirados, mas porém fazem parte da sua Bíblia, da sua cultura, tá bom? Basicamente, eu acho que eu devo ter falado tudo. Se eu tiver esquecido alguma coisa, você pode botar nos comentários aqui embaixo. E no próximo vídeo eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, caso eu tiver deixado alguma lacuna mediante aos livros apócrifos. Até porque assim, eu procurei muita coisa, busquei muita fonte e não vi muita coerência. Então, peguei aquilo que era coerente aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tentei juntar e oferecer em palavras rápidas esse conteúdo para vocês. Livros apócrifos, né, uns livros ocultos, né? Nós não podemos ler esses livros e fazer como nós fazemos com a Bíblia, uma regra de vida. Não. Você, pastor, eu posso ler? Pode. Tudo é lícito, né? Você só não pode se embaraçar e se engodar com algumas coisas que tem. É semelhante aos os livros que nós lemos que não são cristãos, por exemplo. Até eu acho que eu li uns 2 livros não cristãos, mas não me engodou, não perturbou minha mente, não subjugou o meu cristianismo, não me afetou espiritualmente falando. Então foi mais um conhecimento, mais um passatempo que eu tive. Então, pastor, posso ler? Leia. Mas em primeiro lugar, tem a sua base cristã, tem a sua doutrina, tá bom? A sã doutrina de Cristo arraigada no seu coração, para que você não venha se engodar, né? Com várias coisas que tem aí nestes 140 livros apócrifos que existem hoje, tá certo? Então, lembrando mais uma vez, se eu esqueci de alguma coisa, vocês, alunos da Escola de Profetas, coloca no comentário aqui embaixo: pastor, gostaria de saber disso, daquilo outro. Pastor, eu fiquei com dúvida nisso, esclarece. Aí na próxima aula eu vou estar aí respondendo essas perguntas, tá bom? E vamos dar continuidade na nossa Escola de Profeta, que cada vez vai ficando melhor, para a glória de Deus. Estou feliz de você ter ficado comigo até o final. Eu gostaria de orar te abençoando em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por este conteúdo. Nos conserva na tua sã doutrina e que a tua glória possa ser revelada cada vez mais em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Nos abençoa com tua graça, com tua misericórdia e toca em nossa mente para que possamos adquirir todo o conhecimento que glorifique e exalta o teu nome. Também o conhecimento para não se engodar com as coisas que estão aí. Muita coisa disponível, mas tem coisas que não nos convém. Então nos permite permanecer na sã doutrina, sendo alertados mediante a essas coisas, e que Cristo possa ser formado a cada dia que se passa, a cada minuto que se passa, em o nome do Senhor Jesus. Seja conosco hoje para sempre. Amém. Graças a Deus. Te espero na próxima aula, no nome de Jesus.